Dando continuidade, pessoal, aos nossos vídeos de nossa aula de porcentagem. Na aula passada, nós terminamos falando de frações que tinham denominador 100. Mas nós temos situações em que o denominador não é 100, mas nós conseguimos saber qual o valor da porcentagem. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Deixa eu pensar numa razão. A ideia aqui é que nós vamos partir... Eita, sumiu aqui. Nós vamos partir de uma razão e vamos para uma porcentagem. Como assim? Pensem em um grupo, assim, numa proporção que existe dentro de uma escola, por exemplo. Se eu afirmo que de cada 5 meninos, vamos escrever aqui, de cada 5 meninos, 2 jogam basquete. Nós temos aqui uma proporção, não temos? Olha só, e ela vai ser dada como? O total de meninos, e deste total eu tenho que 2 jogam basquete. Se eu quiser calcular qual a porcentagem que esses 2 representam do total, eu tenho algumas opções. Vou mostrar a primeira aqui para vocês, olha só. Se eu quero saber percentual, eu preciso encontrar uma fração que o denominador seja 100. Aí eu vou pensar o seguinte, de 5 para 5 virar 100, eu tive que multiplicar isso aqui por quanto? 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20, não é? 5 vezes 20 que vai dar 100. Então, para eu não alterar a fração, eu tenho que fazer a multiplicação no numerador pelo mesmo número. Então, se eu fizer 2 vezes 20, eu chego em 40. Descobri. Saí de uma fração que o denominador não é 100, cheguei numa fração que o denominador é 100. Então, aqui nós temos, ó, posso cancelar. Eu tenho 4 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,4. E isso aqui é a mesma coisa que 40%. Ah, professora, isso foi fácil porque os números estão fáceis. Como que eu faço isso para um número complicado? Bom, você pode pensar o seguinte. 2 sobre 5 é o valor que você tinha. 100 é o denominador que você obrigatoriamente quer chegar. E esse é o cara que você quer descobrir, esse x. E como você resolve isso? Você multiplica em cruzes. Então, eu tenho x vezes 5, isso aqui dá 5x. 2 vezes 100 igual a 200. X igual a 200 sobre 5. X é igual a 40. Substituo 40 no lugar do x, terei 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. Beleza? Então, se eu tenho uma razão e preciso do valor em percentual, eu posso operar desta maneira. E isso serve para qualquer situação, tá? Outro item aqui dentro de porcentagem que é importante. Ui, Jesus, muito torto. É quando eu preciso fazer a porcentagem de um número. Eu preciso calcular a porcentagem de um número. Bom, se eu quiser fazer a seguinte conta, se eu escrevo assim, ó, quanto é 25% de 4.000? Quanto dá essa conta? Você pode fazer o seguinte, 25% é 25 sobre 100. O D é a mesma coisa que multiplicação na matemática. Então, 25 sobre 100 vezes 4.000. Resolvendo isso, esses zeros aqui, ó, esse pode ir embora com esse pode ir embora com esse.
fazendo a multiplicação, 4 vezes 5 não dá 100? Com mais um zero aqui, 1000. Então, minha resposta é 1000. Outra anotação importante, 25 sobre 100, eu posso escrever como 0,25 vezes 4.000. 0,25 não é a mesma coisa que um quarto? Um quarto vezes 4.000 é a mesma coisa que 1.000. Então, toda vez que eu precisar calcular a porcentagem de um número, eu quero que vocês lembrem que esse desenho aqui na matemática, ele é representado por vezes, ou seja, uma multiplicação. Tá? O que mais que podemos falar aqui sobre isso? Vamos fazer um exemplo aqui clássico, ó. Eu vou escrever um pedaço do enunciado, porque, né, a letrinha é feia, então eu vou falando e vocês vão gravando aí. Em uma prova, em um teste, 9 alunos reprovaram. 9 alunos reprovaram. E estes 9 alunos que reprovaram, eles representam 36% dos alunos. E eu quero saber qual o total. Qual o total de alunos? Qual o total de alunos? Então, uma das maneiras que nós podemos resolver isso é fazendo aquela regrinha de 3 básica, né? 36% está para 9, assim como 100% está para x, que é o total. Vou fazer o seguinte, 9 vezes 100, isso dá 900. E 36 vezes x, 36x. 900 dividido por 36, isso aqui é igual a x. Eu posso fazer algumas simplificações para facilitar minha vida. Vou simplificar por 9, ó. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Então, eu fiquei com 100 sobre 4. E eu tenho que 100 sobre 4 é 25. Ai, gente, aqui é 25, viu? Vamos arrumar aqui. 25 igual a x, ou seja, esse é o total de alunos. Uma outra maneira de resolver isso aqui é fazer o seguinte, 36% é a mesma coisa que 36 sobre 100. 36% do total representa quantos alunos? 9. É a mesma regra de 3, se vocês pararem para analisar. Esse 100 passa multiplicando 9, então eu fico com... Já errei aqui, né? 39, 36. 36t igual a 900, porque esse cara passa multiplicando. O t chama total, é o 900 por 36, que de novo nós temos que o total é igual a 25, tá? São as duas maneiras que eu enxerguei para fazer isso. Se vocês tiverem mais alguma maneira, deixa aí nos comentários, belezinha? Então, finalizo esse vídeo por aqui. Aguardem o nosso próximo vídeo sobre a aula de porcentagem.